Boa tarde, Giovana. Você consegue nos escutar? Oi, boa tarde. Consigo sim. Agora deu certo. Beleza, perfeito. A gente estava organizando aqui a sala, mas já estamos prontos para começar. Tá ótimo, obrigada. Perfeito. Bom, boa tarde e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso sexto ciclo de debates discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais da Facamp. Meu nome é Gabriel Rezende Pellegrina, eu sou um aluno do quinto ano de EcoRI e também sou estagiário do Sério Facamp. O ciclo visa a difusão dos resultados de pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da Facamp, em formatos de projeto de pesquisa, grupo de estudo, monografias e iniciação científica. Neste ano, o ciclo ocorrerá de 4 a 8 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da Facamp, por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a mesa 8 do sexto ciclo de debates discente do Série Facamp, intitulada Identidade e Política Externa dos Estados Unidos e da Rússia. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas à nossa convidada, professora Giovana Dias Branco. A professora Giovana é doutoranda em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e possui mestrado em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas. Ela é pesquisadora no GES da PUC, no LEEM, na LEA USP e foca na identidade russa durante a era Putin e na política externa da Rússia. Seus interesses incluem construtivismo, destruição democrática e construção da nação. Professora Giovana, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui hoje. Na mesa de hoje, nós contaremos com a apresentação de 4 trabalhos. Nós vamos começar com a apresentação da pesquisa intitulada A Formação da Política Externa dos Estados Unidos, Imagem Nacional do Nós versus Eles, desenvolvida pela pesquisadora Isabel Carolina de Melo Venegas. Você terá 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Isabel, você tem a palavra. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu queria começar falando sobre a minha pesquisa, que é, como ele disse, a formação da política externa dos Estados Unidos, a imagem nacional do nós versus ele, falando que é um trabalho de iniciação científica, então, quando eu submeti o meu resumo expandido, ainda estava em desenvolvimento, então talvez tenha algumas coisas que já tenham mudado do resumo para o que eu vou estar apresentando aqui hoje. Mas, enfim. A minha pesquisa foi motivada, basicamente, porque é senso comum, é conhecimento geral, que os Estados Unidos têm essa posição de líder no sistema internacional há algumas décadas já, e eles têm usado de diversos instrumentos para garantir a manutenção dessa posição deles. Dessa forma, a gente vê várias formas ao longo da história de como eles projetaram a sua imagem nacional e que eles exerceram sua política externa, tanto internamente quanto externamente, a fim de continuar presentes no mundo inteiro. Assim, a pesquisa tem o objetivo de entender, a partir do contexto histórico do país, desde sua fundação, basicamente, quais são as bases que levaram à formação dessa política externa e a imagem nacional que serve como base para isso. A pesquisa tem como base teórica a teoria construtivista de Alexander Wundt e a análise de política externa baseada em Bowden. E para isso a gente usa os conceitos de identidade e imagem, principalmente. A hipótese que guiou tudo isso foi entender como o fim da Guerra Fria levou a um momento de incerteza quanto à política externa dos Estados Unidos na década de 90 e como que eles chegaram à decisão de, ok, vamos seguir então usando a democracia liberal e os direitos humanos como pauta no sistema internacional para fazerem essa manutenção do poder deles e da posição deles como líderes. A hipótese inclui o fato de que teve o fim de um grande inimigo naquele momento, que foi a União Soviética, que desde o final da Segunda Guerra Mundial servia como opositor, como rival para os Estados Unidos, e foi um ator que fez com que a política externa dos Estados Unidos durante quase meio século fosse baseada em uma estratégia de contenção ao comunismo, à União Soviética e tudo que ela representava. Então, para entender como a gente chegou nisso, eu vou começar falando primeiro dos conceitos teóricos, um pouco, que vão servir como base para entender depois. Considerando a teoria construtivista, tem todo esse propósito de criticar o foco só no Estado como
um agente, uma bola de sinuca, basicamente, e tenta entender quais são os interesses e a identidade dos estados por trás disso, entender o que constitui o sistema e por que ele é assim. E daí a gente pega a identidade como precedendo os interesses. Então, os interesses vão ser basicamente um reflexo da identidade, ou seja, a partir da identidade que os estados decidem como eles vão interagir, as imagens que eles vão projetar e quais são os seus interesses. Já quanto à análise de política externa, a gente vai ver como os estados interagem entre si, considerando os tomadores de decisão e as instituições. Nisso, o sistema internacional é mais uma abstração como um lugar onde as decisões são tomadas do que como os tomadores de decisão de fato. Daí, começando já com a parte do contexto histórico dos Estados Unidos, a gente pode voltar lá desde a fundação deles, que os Estados Unidos eles nasceram basicamente como a gente conhece mais atualmente, a partir de uma colônia britânica, só que ao contrário do que foi o Brasil, por exemplo, que era mais uma colônia para extrativismo, entre outras coisas, lá chegaram imigrantes que eram principalmente de uma vertente religiosa, como próximo ao calvinismo puritano, que foram para os Estados Unidos por estarem fugindo, de certa forma, da Europa e do que estava acontecendo lá com a Reforma Protestante, entre outras coisas. E eles tinham essa visão de que eles eram um povo eleito por Deus que estava indo por uma terra predestinada para eles pelo divino. Eles eram parte dessa nova Canaã. Então tinha já a terra, o território dos Estados Unidos sendo santificado de certa forma. Então a religião tinha muita dessa influência de base de como eles iam viver, porque dessa vertente que eles vinham, que era o puritanismo, a comunidade ela era baseada nos preceitos religiosos e isso ditava a maneira como eles iam viver. E não era uma coisa só devo viver de acordo com a minha religião, com os meus preceitos para mim mesma. Mas não, eu tenho um papel diante da sociedade, então, se eu cometo um erro, é um erro que está prejudicando não só a mim mesmo, como para a sociedade no geral. E é isso que vai ditar já na formação dos Estados Unidos como uma nação para a sua população. E essa noção de terra prometida, de Nova Canaã, eles eram enviados por Deus para estar lá, já serviu como justificativa para algumas coisas, como, por exemplo, a gente vê a expansão para o oeste, que vai ser de importância, é, em questão de territorialidade, de imagem geográfica mesmo para o país, que ao invés de você ver os próprios americanos entenderem isso como um processo de dominação e de colonização, de subjugação dos povos nativos e ocupação de suas terras, é alguma coisa que é justificada, porque, ué, Deus nos enviou para fazer isso. Se matar, nossa, por direito, Deus nos deu isso aqui. Então, já é uma coisa que começa a ser passada desde o início da história dos Estados Unidos, seja por escolas, por propaganda, por discursos, por documentos, e vai formando o que chama de Destino Manifesto, que é basicamente uma profecia que vai justificar o porquê eles estão fazendo assim, porque eles são grandes, e vai falar, vão ser maiores ainda. É uma profecia que é a grandiosidade dos Estados Unidos para eles, para a comunidade, e futuramente o que a gente viria a ver em relação ao resto do mundo. E surge também essa naturalização, porque vai repetindo, 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 que é um pouco do que o construtivismo propõe, que é uma construção social, você vai falando, você vai mostrando isso, até que chega no nível de naturalização dessas ideias, em que tem esse mito da excepcionalidade, passa a ter esse entendimento de que os Estados Unidos têm uma posição diferenciada porque as instituições deles e o sistema político deles é superior em relação aos outros. E a gente consegue usar, por exemplo, já no início, a Declaração de Independência como um dos documentos que vai servir como base para o governo e a identidade, mesmo que não tenha nenhuma força legal propriamente, que vai estar promovendo a partir desse momento que um dos valores principais dos Estados Unidos vai ser a igualdade e a liberdade. Na declaração falam: todos os homens são criados iguais, têm direitos inalienáveis de vida, liberdade, felicidade, e tudo isso porque vai falando que, tendo isso, vão ter uma vida melhor. Enquanto isso, a gente tem outro documento que já vai passando esses valores parecidos também, que seria a Constituição, os dois feitos no mesmo ano, se não me engano, 1776, que a Constituição já serviu também com o propósito de unificar o país no sentido de que antes eles eram as 13 colônias e as 13 colônias não necessariamente compartilhavam das mesmas ideias, dos mesmos objetivos. Então, com a Constituição, você tem essa união das 13 colônias
junto com o papel da Guerra da Independência, que também serviu para unificar elas mais formalmente, e a gente vê essa identidade americana sendo construída. Então, ela fala que a Constituição está sendo promulgada, ela está sendo criada para criar uma união mais perfeita, para promover a justiça, ter a defesa nacional, uma tranquilidade para o povo, bem-estar para todos e, mais uma vez, a liberdade, que é algo que é reiterado na primeira e na quinta emenda da Constituição, por exemplo, falando sobre a liberdade, a vida, a propriedade como o correto e o ideal para o povo. É interessante notar ainda que, nesse momento, a- é, diferente do que a gente tem mais agora nas últimas décadas, não tem a democracia como valor ideal do povo americano. A democracia ela viria a aparecer mais só durante o mandato de Woodrow Wilson, que foi o presidente durante a Primeira Guerra Mundial, e essa foi a primeira vez que os Estados Unidos encontrou algum fator que pudesse legitimar mais a sua influência diante do resto do mundo como algo benéfico. Porque antes os argumentos eram mais base religiosa. Deus nos mandou ir para cá, Deus nos deu isso, mas isso aí não é algo tão globalmente aceito quanto, por exemplo, a democracia viria a ser. Nesse momento, os Estados Unidos ainda estavam numa posição mais isolacionista, que eles estavam mais voltados para dentro, para eles mesmos, só que a Primeira Guerra Mundial representou justamente essa virada de chave para a política externa dos Estados Unidos, porque nesse momento ele já tinha uma participação ampliada na economia mundial, ele já era uma potência industrial e uma força política e militar. Então, ele acabou entrando na Primeira Guerra Mundial, apesar de estar não vamos entrar, vamos ser neutros, o foco é em nós mesmos, porque atacaram eles e ainda na primeira eles ficaram ok, não vamos entrar, mas daí atacaram de novo, daí não tem outro jeito, vamos entrar na Primeira Guerra Mundial. E foi aí que a gente vê uma virada do isolacionismo para o internacionalismo na política externa dos Estados Unidos. Nesse momento, como a gente já vê várias vezes na faculdade, mesmo na escola, os Estados Unidos ainda não assumiam um papel ditamente de líder do sistema internacional, mas já tem essa virada, que ele não está mais só focado internamente, ele está consciente do resto do mundo também. E daí, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também têm essa posição, a princípio, não vamos entrar, vamos ser neutros. Só que, considerando que já estava acontecendo em vários continentes, acabou que o presidente da época, o Roosevelt, fez um discurso chamando a população americana para o esforço de guerra, caso fosse necessário entrar no conflito. E nesse momento, ele também, em seu discurso, ele. Peraí, um segundo. Pode continuar? Ah, tá. Que tá com problema aqui na tela. É. Enfim, que nesse momento ele clama pelas quatro liberdades que estão na Constituição para tentar reunir o povo em torno de um objetivo comum, falando sobre a liberdade de discurso, de expressão, de religião e de vontade, porque é só assim que haveria paz e democracia para todos, não só para os Estados Unidos, mas eles estavam entrando na guerra porque isso seria possível para o mundo inteiro. E isso é algo que vai servir como base para eles posteriormente, porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a gente tem o começo da Guerra Fria, porque na Segunda Guerra Mundial teve esse recado de a tecnologia mudou e a tecnologia dá um- uma vantagem para quem tem o domínio dela, porque a gente viu, você tem míssil que ele consegue ir de um lugar para o outro muito mais rápido, então você consegue atacar os outros, você não precisa ter uma movimentação tão grande ou tantos custos de pessoas, então era a vantagem que precisava ter. E com o fim da guerra, você via que a União Soviética era um ator forte no sistema também. Os Estados Unidos desenvolveu a bomba atômica e atacou o Japão com as bombas atômicas, porque era uma mensagem não só para o sistema internacional, mas como a gente sabe, para a União Soviética, de que eles tinham esse poder, então eles estavam mais à frente. Nisso a gente entra na Guerra Fria, que não teve conflito direto, foram mais guerras por procuração, e um dos motivos para isso foi justamente a existência das armas nucleares, que davam o medo de uma extinção global, porque se você começa uma guerra nuclear, daí acabou para todo mundo, né? Porque o alcance delas é assustador. Então, nesse momento na Guerra Fria, a política externa dos Estados Unidos se voltou para tentar promover o capitalismo como o melhor sistema em comparação com o comunismo, o socialismo, e ele se colocava como nós somos uma nação livre, uma nação aberta que respeita a pluralidade de todos. Então, a gente é merecedor dessa vitória nessa Guerra Fria e das alianças que a gente está conseguindo.
Fora isso, eles tinham, obviamente, a capacidade militar, tecnológica e produtiva e o sistema econômico que eles diziam ser superior quando comparado com o comunismo. Com o fim da Guerra Fria, que foi com a queda do Muro de Berlim, a emergência de democracias já perto da União Soviética, que antes eram áreas de influência, acaba que a União Soviética acaba com o fracasso de algumas reformas internas. E nos Estados Unidos, nesse momento, a gente tem o presidente Bush, o pai, que ele declara nesse momento, ok, nova ordem mundial começando. Nesse momento, ele tem duplo papel importante, porque ele é o primeiro presidente após a Guerra Fria, e ele também tem esse esforço, essa necessidade de tentar manter a estabilidade, no sistema. Daí, a partir da década de 90, obviamente, com o fim da Guerra Fria, nós temos um novo cenário internacional. E os Estados Unidos se vê na situação de que como vamos redirecionar nossa política externa, porque um inimigo que foi lá e ditou a nossa política externa por quase 50 anos desapareceu. Era uma coisa que eles se consideravam iam ganhar a guerra, mas o fim da União Soviética, de fato, se deu meio rapidamente, mais rapidamente do que eles esperavam. Então, nesse momento, como eles iam fazer para manter a liderança no sistema? Com o fim da Guerra Fria, eles falaram lá que é, tinha acabado, o mundo estava mais livre, só que menos instável, e que tinha a emergência de ódios antigos, porque na falta de um grande inimigo, o que surgiram foram inimigos mais de médio, pequeno porte. Então, como os Estados Unidos ia redirecionar a sua política? O Bush já declarava que, em discursos, que o país ia continuar sendo o líder do mundo, que ia fazer a defesa da liberdade, porque só com a liberdade que nós teríamos paz ao redor do mundo. Reforçava muito fortemente que os Estados Unidos não ia se isolar, até porque eles tinham a virtude, eles tinham os valores, eles tinham esse papel sagrado diante do resto do mundo, o que acaba sendo reforçado pelo presidente Clinton, que vem a ser o primeiro presidente eleito, de fato, após a Guerra Fria. Ele, já em seu discurso inaugural, quando entrou na presidência, reforçou mais uma vez o papel de liderança dos Estados Unidos no sistema internacional, mas falou que também precisavam de mudanças, porque o mundo era mais livre, mais menos estável, haviam novos perigos, ódios antigos, e isso colocou o mundo basicamente em um estado geral de vigilância, porque se o inimigo não, agora podia ser quase qualquer coisa, porque ele estava mais relacionado dessa vez aos estados hostis e o que derivava deles, que era o terrorismo, o narcotráfico, armas de destruição em massa. Então, isso aí você não necessariamente vai ser um estado específico, podem ser vários atores não estatais. Então, ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, todo mundo de olho, todo mundo presta atenção, porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. E nesse discurso, ele Oi? Ah, tá. Nesse discurso ele fala várias coisas interessantes, porque ele retoma a história lá, que é essa coisa de reforçar ao longo de todo o período de existência dos Estados Unidos, quais são seus valores, ele retoma os pais fundadores e os valores disseminados por eles já há séculos atrás, qual era a missão dos Estados Unidos de guiar o mundo para a prosperidade, para ter mais oportunidades, que era uma missão divina, que era justamente uma responsabilidade sagrada deles, que é algo que é reiterado ao longo da história continuamente. E eles retomam também o mito da excepcionalidade. Nesse momento, teoricamente, os Estados Unidos venceu a Guerra Fria, o capitalismo venceu, e que já era o sistema adequado para o resto do mundo. Então, os Estados Unidos têm mais qualificações, ele vai estar liderando. E junto com isso, ele ainda coloca uns elementos interessantes que traz um tom de sermão religioso para a política, falando que estão ouvindo as trombetas divinas, que Deus está falando com eles, e isso é usado justamente para justificar as ações. É por isso que a gente está fazendo isso, como eles fizeram desde lá dos pais peregrinos. Não, é um dever sagrado nosso. E ele cita também a questão do inimigo difuso que eu acabei de falar. E é a partir desse pontapé que surge a doutrina Clinton na década de 90, que ela vai estabelecer como basicamente os objetivos de política externa, a promoção da democracia, a proteção da segurança nacional e a revitalização da economia. Mas a gente foca mais nesse momento na democracia e na questão da segurança, porque havia necessidade de equilibrar os interesses particulares dos Estados Unidos com a adesão universal, porque precisava dessa legitimação do resto do mundo para os Estados Unidos continuarem na posição de poder. Então, eles optaram por
uma narrativa de ganhos mútuos, ou seja, as nações que são verdadeiramente seguras são democracias e são nações que prezam pelo livre comércio, porque isso traz a cooperação. Então, nações democráticas e livres no sentido de comércio também, elas vão estar tendendo a cooperar uma com a outra. Então, se eu estou cooperando com o meu amigo, eu não vou atacar ele, porque se eu estou atacando ele e eu coopero com ele, então eu tenho algum grau de dependência também. Então, de acordo com essa doutrina, nações democráticas se afastam mais da guerra e são valores que acabam se complementando, porque vai falar, vamos defender a liberdade, a democracia, o livre comércio, mas só vamos conseguir estar realmente no mundo ideal se todas funcionarem e se complementarem ao mesmo tempo. E isso também era, obviamente, um método de garantir a própria segurança, porque no fim do dia, os Estados Unidos ainda seria uma dessas nações que está cooperando, então ele não vai atacar ninguém, teoricamente, e ninguém vai atacar ele também de volta. E uma adição nessa política externa nesse momento, porque o que a gente tinha visto antes, que eu falei, da liberdade, da democracia, da paz, é que vai começar a ter uma defesa maior pelos direitos humanos. Os relatórios de segurança nacional, que foram dois, se não me engano, feitos durante o governo Clinton, ele foi um dos presidentes que mais mencionou, desde acho que do Reagan até o Trump, basicamente, se você for analisar, ele é o que mais cita os direitos humanos e como era importante defender eles. Então, durante esse período, nessa década, a gente vê uma retomada da escola wilsoniana para a internacionalização dos valores americanos e a imagem deles como o salvador do mundo. Nisso, da defesa dos direitos humanos, a gente vê o Clinton reforçando a importância de que, quando necessário, os Estados Unidos ia oferecer assistência humanitária e realmente, de fato, a gente vê ao longo da década de 90 um aumento no número de intervenções humanitárias ao redor do mundo. A gente tem o Kosovo, tem a Bósnia, tem Ruanda, entre outras. O problema dessa política, se a gente for encarar de uma maneira mais crítica, é que a solução é basicamente para quando oferece alguma ameaça, esses estados hostis, que não estão alinhados com a democracia, com o livre comércio e os valores americanos, é isolar eles, seja diplomaticamente, economicamente, politicamente, e também acaba abrindo uma margem para a atuação unilateral dos Estados Unidos, que foi uma das polêmicas que aconteceram durante intervenções, por exemplo, envolvendo o Kosovo, se não me engano, que tinha a questão da OTAN, mas a ONU não estava totalmente de acordo, e mesmo assim foram atrás e fizeram, o que abre uma margem para críticas que são devidas nesses casos. E a gente então viu uma violação de soberania para combater inimigos e promover os valores, que eram estes amplamente aceitos. Por fim, assim, chegando mais no final, o Clinton se despede do cargo de presidente, reforçando como eles fizeram os esforços para defender o sistema internacional, promovendo esses valores. Cita o Kosovo e a Bósnia como exemplos claros do esforço dos Estados Unidos na defesa dos valores que eles estavam internacionalizando e reitera a necessidade dos Estados Unidos de continuar liderando e sendo referência para todos os valores para o resto do mundo. Numa questão mais teórica, retomando os conceitos que eu tinha falado inicialmente, a gente vê essa internacionalização de valores particulares para a esfera coletiva. E a gente vê, a partir de documentos oficiais, como foi a Constituição lá no começo, até os relatórios de segurança nacional, como é sendo uma coisa sendo reforçada ao longo da história, porque conforme você vai reforçando que os Estados Unidos é alguma coisa, é um agente sagrado, que Deus deu esse papel para eles, ou que eles têm, são excepcionais, que eles têm um sistema político acima dos outros, você vai repetindo, 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 até que parece natural. Só que isso é justamente uma crítica que vem da teoria construtivista, que nada é dado, a gente não pode considerar nada como natural. Então é importante você pegar e voltar e ver, mas por que que é assim e como foi essa construção que levou a esse resultado final. Então, a gente vê esse constante esforço e também a persuasão que os Estados Unidos têm que exercer na década de 90, após a Guerra Fria, para convencer o resto do mundo do porquê esse caminho que eles estão querendo seguir é o melhor, porque precisa da legitimação por parte do resto. Não tem como ele ser líder mundial, principalmente sem algum conflito, falando só. Então, eu sou e vocês agora vão concordar. Você tem que persuadido, porque eles estão seguindo isso também. E uma demonstração da aceitação do resto do mundo perante essa nova política externa, esse redirecionamento, é a existência recorde, basicamente, de democracias ao redor do mundo. Concluindo,
Essa emergência de novas agendas dos direitos humanos, por exemplo, é resultado também da inexistência de um grande inimigo, que foi o que ditou a grande parte do século. Daí, da parte do Wendt, que a gente consegue ver nesse caso, foi a questão da formação da política externa, como ela se deu ao longo dos séculos, e é uma coisa que está em constante construção, é uma construção social que vai passando de geração em geração, vai nas escolas, nas propagandas, entre outras. E do Bolding a gente vê a imagem nacional aí, com os discursos, os documentos, e também o que eu falei do Wendt. Daí a gente vê essa transformação, como as identidades são estáveis, mas ainda assim são flexíveis. Isso nos permite entender como é a construção das narrativas ao longo da história, porque ao mesmo tempo que a gente vê valores sendo mantidos desde o começo, a gente vê também posições se alterando, quando ele mudou de isolacionista para internacionalista, mas ainda assim usava elementos contínuos. Então, o resumo é que a gente não pode ter isso como dado, que tem que desconstruir para entender, mas que tem, ao mesmo tempo que as transformações, tem também as coisas que se mantêm ao longo da história. E é isso. Obrigada. Perfeito, muito obrigado, Isabel, pela sua apresentação. Nós passaremos agora para a nossa segunda apresentação da pesquisa intitulada A Construção da Imagem do Inimigo Iraniano na Política Externa dos Estados Unidos no Governo Clinton, de 1993 a 1997, desenvolvida pelas pesquisadoras Ana Clara Martins Canavini, Ana Carolina Moraes, Larissa Páfaro, Lorena do Prado Gonçalves e Yasmin Cristine dos Santos. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Ansiosa. Olá, boa tarde. Nossa, que estranho. Certinho. Então, a nossa pesquisa, que inclusive ainda está em andamento, busca compreender a identidade, como a identidade dos Estados Unidos foi construída, reconstruída após o final da Segunda Guerra. Desculpa, estou nervosa. Como a identidade dos Estados Unidos foi reconstruída após o final da Guerra Fria, especialmente no período do governo Clinton, e como o Irã foi posicionado como uma das principais ameaças do cenário internacional mediante a argumentação do terrorismo como um mal a ser erradicado. A pesquisa é feita a partir da ótica construtivista, usando os textos de Alexander Wendt como um auxílio para compreender a construção no palco mundial nas relações internacionais durante esse período. Dentre os termos abordados por Wendt, exploramos o conceito das identidades, como eu relacionaria adiante. No entanto, eu acho importante darmos um contexto histórico sobre o que estava acontecendo no período. Com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, o mundo deixa de ser bipolar e passa a adquirir uma dinâmica multipolar. Na ausência do antigo inimigo dos Estados Unidos, a União Soviética, o poder dos Estados Unidos passa a ser questionado e ele procura uma nova forma de se reafirmar e redefinir a sua identidade. Considerando que até então seu poder era mantido sob a imagem de um herói capaz de manter a ordem e paz, os Estados Unidos precisam buscar um novo inimigo sobre o qual se debruçar, uma nova narrativa que justificasse a sua presença hegemônica global. Compreendendo que tudo que se afastasse dos valores americanos e ocidentais era considerado como uma forma de ameaça à estabilidade do sistema internacional e que o comunismo havia deixado essa lacuna em aberto, o terrorismo internacional começa a ser posicionado como uma grande nova ameaça. No entanto, o ponto da nossa pesquisa é justamente questionar como foi que o Irã caiu como uma luva nesse alvo, nesse papel de terrorista. Afinal, inicialmente, as relações entre os Estados Unidos e o Irã eram amistosas. Foi em 1954, com um golpe conhecido como Operação Ajax, apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que tirou o primeiro governante democraticamente eleito, o Mohammad Mossadegh, e instalou em seu lugar o Shah Resha Pahlavi, que atendia aos interesses ocidentais. E esse episódio começou a gerar tensões internas. Principalmente, eu acho esse fato muito curioso, mas é que a CIA dos Estados Unidos levou manuais de tortura para o Irã, que eram colocados acima dos civis, ou seja, os civis iranianos eram torturados com base em instruções dos Estados Unidos. Então, obviamente, isso começou a culminar em um ódio dentro do Irã em relação aos Estados Unidos. E
Como o estopim disso, teve a Revolução Iraniana em 1979, que retomou o poder do povo iraniano e, em seu lugar, instaurou uma república teocrática liderada pelo Ayatollah Khomeini, o que intensificou o antagonismo com os Estados Unidos. E como até o final da Guerra Fria, o principal inimigo dos Estados Unidos era a União Soviética, foi só com o fim desse conflito que os Estados Unidos pôde alocar essa atenção num novo inimigo, que começou a ser chamado de rogue states, ou estados párias. E o Irã logo foi rotulado como um rogue state, principalmente com a justificativa de seu apoio e financiamento a grupos terroristas, como o Hezbollah. Em 1993, Bill Clinton assume a presidência dos Estados Unidos e adota a política de dual contentment, focada em enfraquecer tanto o Irã quanto o Iraque. Sob essa política, os estados impuseram sanções econômicas e restrições comerciais ao Irã, principalmente relacionadas ao petróleo, que era uma das suas principais formas de comércio internacional. E em 1996, essa situação inteira se agrava com o ataque às Torres Khobar, que ocorreu em 25 de julho de 1996, no qual um caminhão-bomba explodiu perto de um complexo de edifícios onde havia diversos militares estadunidenses e acabou matando 19 deles. Os Estados Unidos imediatamente alocam a culpa desse acontecimento em cima do Irã, dizendo que eles estavam beneficiando e financiando o líder de Hezbollah, que foi o que, em tese, causou esse acidente, mas nunca houveram provas sobre isso. Então, é algo questionável. E nesse contexto, a teoria construtivista de Alexander Wendisch se torna fundamental para a nossa pesquisa e para a compreensão do assunto como um todo. Ela defende que, primeiramente, os estados constroem suas identidades, e, segundamente, essas identidades definem os seus interesses e moldam suas ações. Essas identidades, em última instância, são socialmente construídas com base nas percepções dos estados sobre si e sobre os outros. E é justamente esse o ponto que temos que nos atentar. Afinal, se os Estados Unidos, ao definir o Irã como inimigo terrorista, ele usa essa identidade para construir uma narrativa de ameaça, o que justifica a sua presença no Oriente Médio e sua liderança contra o terrorismo. Para os Estados Unidos, era necessário ter um vilão. Era necessário ter uma força opositora que reforçasse a sua identidade como propagador de paz, como um herói. E, perdão. Em outras palavras, definida essa sua identidade de hegemon, de herói, de propagador de paz, de balanceador do sistema internacional, era do seu interesse que houvesse um inimigo. Era do seu interesse que houvesse com quem lutar. E era necessário que encaixasse alguém nisso. E mais importante ainda, e foi o ponto da nossa pesquisa que nos levou a concluir. A construção da imagem pós-Guerra Fria, os Estados Unidos não haviam um inimigo em específico. Eles tinham uma ameaça difusa, abstrata. Eles precisavam defender algo, mas eles sequer sabiam o que eles precisavam defender. Eles só precisavam se agarrar firmemente a essa ideia de que era necessário defender algo, para que eles fossem vistos como herói. Então, dada a inimizade que eles tinham com o Irã caiu como uma luva. Afinal, o Irã, supostamente, beneficia diversos grupos terroristas. E supostamente é uma ameaça ao sistema internacional. Então, os Estados Unidos precisa se agarrar a isso. O Irã cai como luva. O Irã é literalmente o símbolo do inimigo invisível que os Estados Unidos precisava. E é isso que nossa pesquisa, que ainda está em andamento, ainda estamos concluído, busca compreender. Bannerzinho ali. Que a importância do construtivismo e da identidade dos Estados Unidos para compreender quanto da relação do Irã como um inimigo ao sistema internacional realmente é verdadeira. Afinal, até levanta um questionamento para todos os presentes. Quando os Estados Unidos instiga e investe em diversas guerras, isso não é considerado terrorismo. Mas quando outros países o fazem, mesmo que seja de uma forma reativa, afinal, o Irã era um país que estava sob ameaça e sob domínio dos Estados Unidos. Em determinado momento, ele reagiu, e não digo isso como se ele fosse uma vítima, pois ele não é, mas ele é um Estado reativo. Mas ele é um Estado reativo, por que necessariamente é o terrorista? Se muitas de suas ações são inclusive feitas pelos próprios Estados Unidos, mas não são olhadas no sistema internacional como terrorismo também. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado ao grupo, Ana Clara, Ana Carolina, Larissa, Lorene e Yasmin pela apresentação. Nós passaremos agora para a nossa terceira apresentação da pesquisa intitulada O Ressurgir da União Soviética, a reinvenção da Rússia sob a ótica construtivista, desenvolvida pelas pesquisadoras Beatriz Pierre Fernandes, Veridiana Nobre de Campos Fernandes, Késia Lohane Paula Santos e Mariana Cavalcante. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa e você tem sua palavra. Muito obrigada. Para dar início à nossa pesquisa, que ainda está em andamento, quem está orientando a nossa pesquisa é a professora Patrícia Nogueira Rinaldi. Então, em muitos aspectos, ela possa estar um pouco diferente do nosso resumo expandido. Para dar início, irei falar um pouco sobre o construtivismo para abrir no caso que em si estamos analisando. O construtivismo, então, ele prega que nada é dado. Então, o mundo e a sociedade ela é construída. E por esta lógica, a gente vai cercar o nosso trabalho, e o nosso trabalho de pesquisa sobre os conceitos de identidade, e sobre essa transformação de identidade. A identidade em si, ela precede os interesses. Então, ou seja, primeiro você precisa ter uma identidade para que em si você possa depois visar os seus interesses e, consecutivamente, você tomar as suas ações. E com isso, essa identidade que está em transformação, ela se divide em três estágios importantes. O primeiro estágio é a quebra do consenso. Então, ou seja, você vai passar a pensar de forma diferente sobre o que é necessário sobre essa identidade que ainda está, principalmente no que a gente está falando ao teor da nossa pesquisa, que é a questão da queda da URSS e um novo ressurgir de aproximação com o Ocidente. Em segundo estágio, você vai ter a desnaturalização. A desnaturalização é quando você reavalia a questão dos fatores que pregam essa identidade que ensina onde você estava antes e você quer que ela seja transformada. E, por último, você tem a autoapresentação, que a autoapresentação nada mais é do que quando esse estado ele toma um comportamento diferente para a tomada de decisão dessa nova identidade que ele está surgindo. E isso pode ser aderido pelos outros estados, esse comportamento novo, ou não. Na questão da Rússia, que estamos analisando, é interessante que o nosso período vai de 92 a 96, onde um período que em si a Rússia tem essa aproximação com o Ocidente. Essa aproximação ela se dá no início, principalmente por Gorbachev e o Yeltsin, que eles vão trazer políticas liberalizantes, onde você vai ter essa aproximação. Com isso, você vai ter um quesito muito importante, porque quando você tem não só as questões políticas, as questões econômicas, e principalmente depois o que vai cercar a questão cultural, que vai trazer essa aproximação com o Ocidente, traz uma questão que, para a gente, foi o que levou ao teor da nossa discussão, porque faz você a pensar de que como que, a partir de 97 mais para frente, você tem essa mudança de um processo mais nacionalista, porque, nesse período, com essa aproximação, você tem uma tentativa e uma troca de transformação de identidade, onde a Rússia ela tenta passar a ter característica, principalmente econômica, de tentar se aproximar com o Ocidente que, em si, não aceita ela não verdadeiramente, mas de uma forma genuína. Tanto é que é um período de transformação que, depois de 97, você tem uma mudança por um aspecto mais nacionalista. Essas características se dão ao longo do trabalho, onde a gente viu que foi em 92, com um acordo com a FMI e o Banco Mundial, onde a Rússia tentou essa aproximação, e mesmo essa transformação de identidade que foi tomada por ele, muitas das vezes foram endosadas e encabeçadas principalmente pelo FMI também. Você tem a questão de adoção de reformas de políticas de mercado nesse período também, onde é os intitulados terapia de choque, onde você tem a liberalização de preços, onde você vai ter a privatização estatal, a questão da redução de controle estatal, onde que você está tentando, principalmente a Rússia, se cercar e a entrar num escopo ocidental, tentando se aproximar dessa vertente mais ocidental. Outra
quesito, que aspecto que nós do trabalho quisemos abordar foi o conceito do self e do mirror, porque o conceito do self é essa questão de como a Rússia ela ia se posicionar e ela ia passar essa imagem, essa nova imagem nesse período de 92 a 96. E o mirror é como os estados eles vão ver essa questão dessa nova imagem que a Rússia quer passar nesse período. Só que o grande problema, eu acho, que cerca esse período transitório é a questão que ele, por ser transitório, você não tem ele sendo aderido por muitas formas, principalmente que em si, você não aceitar essa nova imagem, essa transformação que está sendo imposta pela Rússia, principalmente por essa herança soviética que você tinha antes, traz questões que nunca vão ser cercadas ou que nunca iriam ser apoiadas pelo Ocidente. Tanto é que, com isso, você tem o reflexo, principalmente, de que em 97 você tem uma mudança de período, onde eles viram o Estado uma questão mais socialista, onde que você é até visto até os dias atuais. Tanto é que foi uma pergunta que cercou a nossa pesquisa de quem é o inimigo em si da Rússia. Muitos de nós perguntou que era o Ocidente, mas assim, quem possa ser? Porque foi uma identidade construída que foi embasada numa questão e num quesito que não foi de aceitação, não foi um espelho aceitado pelos outros estados. Eu queria agradecer a nossa especialista que nos seguiu até agora, Giovana, muito obrigada. E essa é a nossa pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigado, Késia, Beatriz, Veridiana e Mariana pela apresentação. Finalmente, nós passaremos para a nossa última apresentação dessa mesa, da pesquisa intitulada Governança Global e a Bomba Diplomática. O papel das ONGs no CTBT de 1996 e perspectivas para um futuro desarmado. Desenvolvida pelos pesquisadores João Vitor Santos Bueno, Laís Martins de Oliveira Ferreira, Maurício Filie Gonçalves, Otávio Augusto Leite Moraes e Vinícius Raguiante Cordeiro de Garcia. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa e vocês têm a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, é uma pesquisa não concluída ainda, então isso, na verdade, é apenas um recorte do tema total sobre o CTBT, mas especificamente na discussão de hoje sobre a relevância dos Estados Unidos e da União Soviética na discussão do CTBT. Para quando a gente começar, precisamos entender quando começa a era atômica. Então, a partir de 1945, em agosto, quando as ogivas Little Boy e Fat Guy são detonadas no Japão, é a partir dali que começamos a entender o mundo como ele vai funcionar durante a Guerra Fria. A inauguração da era atômica ela vai abrir uma margem muito grande para a corrida armamentista desenfreada feita pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Destacam-se o emprego multibilionário de dinheiro para modernização e confecção de novas armas. Os saltos tecnológicos que representam esses investimentos são massivos, não só na parte nuclear, mas também na qualquer outro tipo de armamento bélico. E isso vai ditar muito da forma que as armas vão ser vistas pela população. Nesse sentido, os testes pode não ser uma coisa tão imediata para a nossa compreensão. Para a realização e confecção de qualquer nova arma, é necessário a realização de um teste, para ver se realmente a arma vai funcionar. E dessa forma, milhares e milhares de testes são empregados em diversas zonas do mundo, principalmente em ilhas da Micronésia, ali próximo à Austrália e à Indonésia. O problema é que esses testes não impactam somente a vida das pessoas que habitam a região, mas também do ecossistema. A pluma radioativa afeta o mundo inteiro, então efeitos de uma bomba lançada na Sibéria podem chegar inclusive ao Alasca, podem chegar a cidades muito mais distantes. E o ponto principal de virada é a partir do teste da bomba Tsar pela União Soviética, o maior objeto já detonado pela humanidade. 55 megatons de tonelada foram disparados. Essa situação vai agravando ainda mais a tensão da proximidade de um conflito geopolítico, de um conflito geonuclear. A partir também da invasão, da crise dos mísseis de Cuba, vai ficar muito mais claro para as potências a relação delas com as armas nucleares. E quando a gente analisa a participação na crise dos mísseis de Cuba, é essencial a gente entender que depois da distensão, né, dos 13 dias que abalaram todo o mundo, a gente vê um esforço da União Soviética e dos Estados Unidos para fazer um tratado que
começasse a limitar o poderio bélico um do outro e a forma que esses testes eram realizados. Porque, junto a isso, a sociedade civil também começava a empregar diversas formas de pressão ao Estado. Então, ONGs, mostrando realmente a situação que as armas nucleares causavam, até mesmo pelos testes ou pelo uso, como foi o caso do Japão. Então, em 1963, eles criam o PTBT, que é o Tratado Parcial de banimento dos testes nucleares. Porém, o PTBT, como já diz o nome parcial, ele apenas proibia o teste na atmosfera, no espaço exterior, ou seja, no espaço, e no submarino. Então, qualquer tipo de água, seja oceano ou água doce, era proibido. Porém, deixava uma lacuna, a realização de testes subterrâneos. E é aí que os estados começam a agir. Porque se você assina um tratado que te permite, pelas cláusulas, realizar os testes subterrâneos, a verificação desses testes começa a falhar. E vendo essa situação, foi convocada novamente uma reunião para atualização do PTBT, porém os estados concordaram em criar um novo tratado, que é a pauta da nossa discussão, o CTBT, que é o Tratado de Interdição Completa dos Testes Nucleares. Então, a partir disso, a gente tem a proibição de qualquer tipo de teste, que seja em rendimento zero. Então, não deve ser realizada de forma alguma, nem mesmo que seja em alto rendimento ou baixo rendimento. Nascendo, então, em 96, o PTBT ele vai ter uma dificuldade na assinatura e na retificação para entrar em vigor. Por mais que tenha sido adotado pela Assembleia Geral, ainda na gestão do Boutros, o CTBT ele apenas vai ter como signatários poucos países e ratificadores menos ainda. Como o nosso foco, no caso, é a União Soviética e os Estados Unidos, agora falando União Soviética em termos de Rússia, vemos que os Estados Unidos e a União Soviética e a Rússia, eles são signatários. Os Estados Unidos apenas não ratificou o CTBT e a Rússia ratificou o tratado. A situação é que ano passado, em 2023, a Rússia retira a sua ratificação pela Duma do tratado. A questão é que os dois países, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, eles declararam a moratória nuclear, ou seja, é um acordo unilateral e totalmente de acordo de cessar os testes por eles mesmos. E quando essa discussão que a gente gostaria de introduzir, quando a gente tem essas limitações legais e jurídicas para ativamente o CTBT funcionar. Quando vemos, por exemplo, que a maioria dos países que fazem parte não são ratificadores, e os que são ratificadores também talvez não declararam a moratória nuclear, a gente tem um problema da questão de como essas dificuldades elas vão impactar o papel da governança global e como o CTBT ele vai deixar de ser eficaz. Porque por mais que exista, ele não é obrigatório. E a maioria dos países com poderio militar nuclear, nessa situação, não são ratificadores. Bom, agora eu vou concluir a nossa fala sobre a nossa apresentação, introduzindo o conceito de governança global, descrito por Rosenau. Ele se refere a um conjunto de processos e instituições, tanto os formais quanto informais, que regulam as instituições e as relações entre os Estados, organizações internacionais, empresas transnacionais, ONGs e outros atores não internacionais do sistema internacional. Diferente da governança tradicional, o que ocorre sob a centralização de um governo, a governança global não conta como autoridade suprema. Em vez disso, o sistema é descentralizado e envolve uma complexa rede de atores. No campo do controle nuclear, essa descentralização se manifesta de forma particularmente intensa, pois os principais atores, Estados Unidos e Rússia, atuam com um peso considerável na definição das normas de desarmamento, influenciando diretamente o desenvolvimento e aplicabilidade de tratados como o CTBT, o Tratado para Proibição Completa de Testes Nucleares. Durante e após a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, hoje representado pela Rússia, tiveram um papel crucial na criação e consolidação das normas de governança global, que buscam limitar a proliferação nuclear. Para os Estados Unidos, o arsenal nuclear simboliza uma vantagem estratégica e tecnológica, que ainda desejam preservar de modo a manter uma posição dominante na ordem internacional. Esse interesse gera uma ambivalência na postura norte-americana em relação ao CTBT. Mesmo assinando o tratado, os Estados Unidos hesitam em ratificá-lo.
A perspectiva russa, por sua vez, é marcada por uma visão de dissuasão nuclear, necessária para equilibrar a influência dos Estados Unidos e da OTAN, especialmente em um cenário de instabilidade econômica após a Guerra Fria, quando a capacidade nuclear se tornou um recurso essencial para preservar seus status de potência. A governança global não é apenas moldada por estados, mas também por atores não estatais, como ONGs e movimentos civis, que exercem uma influência substancial na criação de normas de desarmamento e controle de armamentos. No contexto CTBT, as pressões de organizações civis pela não proliferação nuclear demonstram que a governança nuclear vai além das relações interestatais, refletindo uma interação entre múltiplos atores que buscam estabelecer normas e consolidar práticas de segurança coletiva. No entanto, essa interação ocorre sem dificuldades. A ausência de uma autoridade centralizada gera uma tensão constante entre a autonomia dos estados e a pressão pela segurança coletiva, especialmente porque a dependência mútua entre as potências nucleares limita a sua soberania e incentiva uma cooperação ambivalente e condicional. No entanto, para que a governança nuclear seja verdadeiramente efetiva, é fundamental que o CTBT seja ratificado pelos principais atores, como os Estados Unidos e Rússia. A ratificação pelos Estados Unidos fortaleceria o tratado e sinalizaria um compromisso claro com a redução de armas nucleares, promovendo uma governança mais equitativa e transparente. A ratificação, portanto, é essencial, não para apenas consolidar a confiança entre os Estados, mas também para legitimar o próprio sistema de governança global. Muito obrigado, Laís, Otávio, João, Vinícius e Maurício. E nós passaremos agora os comentários da professora Giovana Dias Branco. Professora, você tem a palavra para comentar sobre as apresentações das pesquisas feitas até aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, parabéns. As pesquisas são absolutamente interessantes. Eu vou começar, acho que na ordem que vocês apresentaram, assim fica mais fácil da gente retomar. Então, começando com a pesquisa da Isabel sobre a formação da política externa dos Estados Unidos. Acho que o seu projeto de iniciação científica é muito interessante e muito atual, né? A necessidade de olhar para a formação dessa política externa, já que quando a gente pensa nessas teorias construtivistas, que é o foco de todos os trabalhos, a gente está sempre olhando para continuidades e também rupturas nesses processos de formação de identidade. Nem sempre a gente tem só um processo de continuidade, nem sempre nós temos uma identidade que muda a todo tempo. Esses processos eles estão juntos a todo momento, né? Me parece assim que a sua grande, talvez a maior dificuldade que venha a surgir do seu trabalho é sobre o seu horizonte temporal, que é muito longo, né? É muita coisa. Ouso dizer até que é um pouco demais para uma iniciação científica, assim, talvez repensar essa ideia de delimitar melhor o seu tempo faça com que você vá mais profundo nessa construção de política externa, ao invés de você fazer uma análise mais superficial e mais contínua. Depende do seu interesse. Ambas são extremamente interessantes. É só realmente para você ter ideia do que pesa mais. Na sua fala, me pareceu que talvez o seu objeto principal de estudo e o seu interesse maior seria a formação do destino manifesto e dessa excepcionalidade dos Estados Unidos enquanto motor da política externa. Algo que, de novo, fica mais claro para mim na sua fala do que no banner, no pôster, né, ou no trabalho escrito, que eu imagino que tenha sido um passo um pouco atrás, né, na sua pesquisa, você já está mais adiantada, por isso na apresentação isso aparece mais. Se de fato for esse o seu objetivo, assim, o seu interesse central de entender como a ideia de excepcionalidade americana, que atualmente está voltando, né, cada vez mais com mais força, de fato condiciona a formação da política externa, concordo com você plenamente que olhar para os documentos fundadores é muito importante para as bases religiosas do país, mas não sei necessariamente se isso é o foco da sua pesquisa, e sim como esse destino manifesto ele é manipulado, utilizado por governos ao longo do tempo como uma justificativa para intervenções externas ou como uma justificativa para o status de liderança dos Estados Unidos. Talvez importe muito menos essa base religiosa, embora você tenha que desenvolvê-la, mas dizer realmente como ele é usado, né? Como ele está presente ainda hoje. Então, assim, pela forma do texto escrito, o seu objeto ainda parece um pouco amplo demais. Talvez um foco melhor te ajude, assim, te ajude a focar e realmente olhar
para o que te interessa mais. Eu até queria te recomendar um autor, assim, uma literatura que fala muito sobre essa ideia de projeção internacional da identidade, que é o Stefano Guzzini. Ele tem, não sei se você já leu alguma coisa dele, mas ele tem vários livros bastante interessantes sobre esse processo, não só de autoafirmação e autoimagem, que é o primeiro passo da formação de uma identidade estatal, mas o segundo passo, que é essa projeção internacional, como que o Estado ele é percebido pelos seus pares, né? E como ele tenta também se fazer perceber. Que eu acho que no caso dos Estados Unidos é mais importante isso, né? Não necessariamente como ele é recebido, mas essa tentativa de a todo momento se afirmar enquanto uma liderança. Que mais? No seu texto escrito, você menciona que vai fazer uma análise qualitativa desses documentos. E a minha pergunta seria que tipo de análise qualitativa, né? Quando a gente fala de análise qualitativa, e isso tem alguns outros trabalhos que depois eu vou comentar que também seguiram essa mesma linha, não nos diz muita coisa, né? Você pode fazer uma análise de discurso, uma análise de conteúdo, você pode fazer entrevistas, você pode fazer o process tracing. Existem um monte de coisas dentro desse grande caixote, né, da análise qualitativa. Me parece que como você vai olhar para documentos oficiais e eventualmente discursos, você iria mais para essa linha da análise de conteúdo, mas ainda assim acho que é importante você especificar. E também no texto escrito, e você não comentou muito sobre isso na apresentação, então eu vou reiterar essa pergunta, é qual o seu nível de análise? Porque no texto, às vezes você menciona os presidentes, enquanto esses atores principais de representação do Estado e os discursos que eles promovem no cenário internacional, e por vezes você fala da população, e como a população também absorveu essa identidade de liderança, né? Como os processos educacionais e midiáticos, eles reforçam isso para a população norte-americana. Então, acho que também delimitar qual é o seu nível de análise. Você está olhando para como os norte-americanos se entendem enquanto nação, ou para como o presidente projeta a identidade norte-americana no sistema internacional, né? São níveis diferentes e com isso você vai olhar para atores, e objetos de pesquisa muito diferentes. Então, essa diferenciação vai te ajudar bastante, acho que é melhor, assim, talvez possa te ajudar a concluir a pesquisa com mais tranquilidade. Acho extremamente interessante a sua retomada histórica, porque realmente acho que nos mostra, no caso dos Estados Unidos, o quanto é uma continuidade, menos do que nesse caso uma ruptura, mas você menciona muito a questão do final da Guerra Fria, né? Assim, da forma que você constrói, parece que o final da Guerra Fria seria um marco divisor de águas dessa formação da identidade norte-americana e, por conseguinte, pela própria formação da política externa. E aí a pergunta que eu fico pensando é, e durante a Guerra Fria, não havia essa defesa desses valores liberais também? Nesse caso, contra esse inimigo que era a União Soviética, era realmente uma identidade muito direcionada, uma política externa também extremamente focada na União Soviética, mas já havia ali algum tipo de valorização do capitalismo, dos valores liberais, da própria democracia frente a algum governo que era visto como autoritário, né? Então, por que a Guerra Fria se torna esse marco, se é que ela se torna, né? Será que a gente tem uma ruptura tão grande nessa identidade, ou o final da Guerra Fria apenas é uma oportunidade para os Estados Unidos aprofundarem um processo que já estava acontecendo? E diante disso, acho que agora na apresentação você fala bastante também sobre a política do Clinton, que é bem interessante. E aí a minha pergunta volta para a questão do horizonte temporal. A ideia é olhar para o governo Clinton e como ele, de alguma forma, retoma questões do passado para construir essa nova identidade pós-Guerra Fria, ou você está olhando para todo um período histórico norte-americano, desde a sua formação até o período Clinton, ou será que a sua pesquisa vai adiante, né? Ela, enfim, parte do Clinton, por exemplo, para compreender a formação da identidade pós-Guerra Fria. Isso eu acho que é algo a se pensar também para sua pesquisa ficar mais focada e com isso você conseguir ir mais profundamente. Então, esses são os meus comentários. Parabéns, acho a sua pesquisa muito, muito interessante. Eu sigo fazendo os comentários dos próximos? Isso, exatamente, professora. Você faz primeiro para todas as pesquisas, depois a gente passa para as respostas. Tá bom, então vamos lá. Então, do próximo trabalho sobre a construção da imagem do inimigo iraniano,
Que mais? O que que eu anotei aqui? Também, muito interessante, acho que vai nessa linha também de pensar como os Estados Unidos se enxergam internacionalmente, como que eles se projetam enquanto uma liderança. Eu acho que vocês brincam muito bem com esses conceitos de identidade e status, né, que não são a mesma coisa, mas que por vezes eles podem ser utilizados de maneira conjunta. A forma que o Estado se constrói a sua autoimagem determina muito como que ele vai se projetar e buscar esse status internacional. Acho que talvez até para vocês essa recomendação do Guzini também de projeção seja bastante interessante, embora eu possa pensar depois em outros autores e passar para vocês também. E aí eu tenho só algumas dúvidas assim sobre o tempo e o porquê do Irã, no sentido de que vocês trazem muito bem que o Irã, por algum momento, foi um aliado dos Estados Unidos, teve uma presença norte-americana profunda na sua sociedade, que teve uma interferência, de fato, na política iraniana por parte dos Estados Unidos, e que isso muda completamente depois da Revolução Iraniana de 1979, um momento que a gente ainda tinha Guerra Fria, e que, portanto, os Estados Unidos eles estavam, de alguma forma, mais ocupados com o seu inimigo principal, que seria a União Soviética. Mas por que já não em 79 o Irã começa a ser uma pauta? Ou será que ele já era de fato uma pauta e ele apenas se tornou uma pauta mais profunda depois do fim da Guerra Fria? Porque qual é a necessidade de você ter um inimigo a todo momento? Né? Será que o Irã ele só surge nesse cenário porque a União Soviética deixa de existir? Ou o Irã sempre esteve na vista dos Estados Unidos? Acho que isso, pelo menos na parte da exposição de vocês e também no texto lido, no meu caso, não fica muito claro. Por que que já não em 79, né? Porque demoram 12 anos praticamente para os Estados Unidos começarem a tratar o Irã enquanto um inimigo. Tendo em vista que sim, a gente estava em um momento de Guerra Fria, mas já era um momento que a União Soviética mostrava bastante dificuldade de manter o seu posicionamento internacional, tanto que a gente já vai ver nessa próxima década de 80, a perestroika, enfim, outros processos acontecendo na União Soviética que enfraquecem o seu poder relativo. E isso já era percebido pelos Estados Unidos, né, que a União Soviética não era mais a mesma, não era mais a mesma ameaça de antes. Então, acho que vocês podem trabalhar bastante nessa justificativa do tempo também. Acho que isso pode acrescentar bastante no trabalho de vocês, porque se de fato vocês conseguirem comprovar que, mesmo que a Revolução Iraniana tenha acontecido em 79, o Irã só se torna uma pauta relevante para os Estados Unidos a partir de 91, com o final da União Soviética, eu acho que o trabalho de vocês se torna ainda mais interessante de mostrar que, olha, então, para construir a identidade eu preciso sim de um inimigo. O inimigo ele é central para essa formação. Ele não é simplesmente uma existência que está dada, né, que aconteceu no sistema internacional. Eu só não tive tempo de pensar nisso antes. Não, eu preciso construir este inimigo ativamente. E aí sim, eu acho que isso é muito legal pensar nessa narrativa da ameaça, né? Como que você pega uma ameaça difusa no sistema internacional e ativamente constrói discursos em torno disso. Já no trabalho escrito, agora, menos na sua apresentação de vocês. Vocês comentam em uma passagem, rapidamente, eu devia estar anotando a página, que havia alguns interesses primários da sociedade americana que seriam defendidos pelo governo, mas vocês não caracterizam quais são esses interesses primários, né? Será que toda a sociedade americana tem interesses em comum? E se sim, quais são eles? Na parte de metodologia, vocês comentam brevemente que vocês vão fazer uma revisão de literatura como metodologia. Isso é só, assim, uma pontuação, mas revisão de literatura não é um método, né? A não ser que vocês se proponham a fazer uma meta-análise, né? Analisar tudo que já foi escrito sobre determinado tema, a revisão de literatura é só um passo da sua pesquisa, né? É o primeiro passo, digamos assim, para você construir o seu objeto e tudo mais. Então, precisaria pensar, assim, de fato, qual é o método de vocês? Se vocês vão analisar documentos, em algum momento vocês até falam, né, de documentos oficiais, também falta caracterizar quais são esses documentos, e aí sim, então que tipo de análise eu vou fazer deles? Eu vou analisar
o conteúdo, eu vou fazer, por exemplo, o uso de um software para marcar todos esses textos e entender a recorrência de algumas palavras ou a recorrência de algumas expressões. Talvez fosse bem interessante pensar nessa análise que é qualitativa, mas também quantitativa, na ideia de frequência, por exemplo, ou se vocês vão olhar realmente para uma análise de discurso mais propriamente dita. Mas é isso também, parabéns, o trabalho de vocês é extremamente interessante e também muito, muito atual. Agora, bom, se eu não estou errada, é o terceiro trabalho sobre o ressurgir da União Soviética, é isso. Também, parabéns, meninas, eu adoro esse tema, é o tema da minha pesquisa mesmo, então acho que eu fico bastante animada de ver outras pessoas, né, seguindo esse caminho. Também no trabalho escrito, vou começar pelo que vocês enviaram, eu entendo que isso também possa ter mudado ao longo do tempo, né? Vocês também mencionam que vão analisar alguns discursos, mas não falam quais e nem de quais políticos, né? Se isso ainda estiver no horizonte de vocês, se a ideia for realmente fazer uma análise de discurso, é importante dizer quais são os atores que vocês vão analisar, e de qual período de tempo também, para a gente também não saber, eu quero analisar tudo que já foi dito pelo Gorbachev, é um pouco complicado, né? A ideia é vocês analisarem algo mais específico e também quais discursos e como essa análise vai ser feita. Eu fico um pouco na dúvida sobre o recorte temporal que vocês colocam no trabalho. Eu acho até que a gente pode super conversar mais sobre isso, se vocês quiserem. Enfim, a gente pode discutir bastante sobre isso, que é sobre 92 até 96 como um momento de aproximação com o Ocidente. É, 92 para mim faz absoluto sentido, né? É o começo dessa nova Rússia, mas 96 não muito, assim, o que que muda substancialmente a partir de 1997 que a gente não percebe mais essa aproximação com o Ocidente? E eu pergunto isso para vocês porque, de fato, é um debate, mas muita gente hoje tem caracterizado que essa quebra de aproximação com o Ocidente acontece só em 2004, com as revoluções coloridas e com a nova eleição do Putin à presidência, que até 2004 a gente ainda veria algum tipo de aproximação com o Ocidente. Acho que se vocês compreendem que 96, 97 existe realmente um marco temporal, vocês precisam justificar ele, né? Defender esse ponto que, olha, ali de fato aconteceu alguma coisa que a partir desse ano a gente não observa mais no caso da Rússia e da sua aproximação. Pelo trabalho escrito, por vezes parecia que o objetivo da pesquisa de vocês era testar a teoria construtivista. Até que ponto a gente pode utilizar a teoria construtivista para entender este caso? E pela apresentação isso já não fica mais tão claro. Me parece que vocês estão fazendo o cenário inverso. Olha, eu vou partir da teoria construtivista, sim, mas eu estou muito mais interessada em analisar o caso, né? Como que a Rússia se reconstrói a partir do final da União Soviética? Como que é essa nova identidade nacional? Então, acho que, enfim, acho que tem uma inconsistência ali da forma de apresentar de forma escrita e de forma falada que talvez vocês possam esclarecer ou repensar de fato. Gosto bastante dessas três etapas que vocês apresentam sobre a formação da identidade. No caso da Rússia, é muito fácil da gente observar essas três etapas, é muito evidente, né? Vocês vão conseguir coletar muita coisa. Aí, de novo, eu anotei sobre a apresentação escrita do porquê existiriam processos mais nacionalistas a partir de 97, né? O que de fato acontece na Rússia, para a gente ter isso. Já que, por exemplo, a gente tem visto esse processo de terapia de choque, toda a aproximação do Gorbachev, né, com os Estados Unidos, principalmente, e depois com o Yeltsin, né, pós-Guerra Fria, já realmente um governo mais democrático, tentando abrir a Rússia para esse mundo liberal ocidental. Então, o que que ali acontece? E aí a pergunta que eu faço, que vocês comentaram isso, na verdade, na apresentação, é sobre essa questão do inimigo, né? O Ocidente, então, ele é um amigo ou ele é um inimigo da Rússia? Ou ele é um espelho que eu olho e tento replicar, no caso russo? Por vezes parece um pouco isso. E se de fato a construção de um inimigo é necessária para a formação da identidade?
porque muitas vezes a gente fala de identidade como a construção da alteridade. Eu preciso do outro, porque o outro ele tem que me perceber e eu tenho que perceber o outro. Mas será que esse outro é necessariamente um inimigo? Será que eu não posso entender esse outro como um ator neutro, né? E talvez isso ajude vocês a pensar esse papel da Rússia pós-soviética, tentando entender os Estados Unidos não mais como um inimigo, igual na Guerra Fria, mas também não necessariamente como um amigo, um aliado, alguém que eu confie plenamente, mas simplesmente o outro. E como eu vou me posicionar frente a este outro nesse novo mundo, já que o meu eu do passado não existe mais. Então, acho que é isso. Também falei bastante. Parabéns, meninas. E por último, sobre governança global. Achei esse trabalho muito interessante. É um tema que eu particularmente tive contato no passado, assim, atualmente eu já não falo mais tanto sobre isso, mas é muito interessante porque é um tema muito moderno, né? A gente olhar para o papel de atores não estatais influenciando os estados é algo que vai determinar muitas das nossas reuniões de organizações internacionais daqui para frente. Na parte escrita do trabalho de vocês, e de novo, faço a mesma consideração, entendo que é uma pesquisa inacabada e tudo isso pode ter mudado bastante desde de quando vocês escreveram. O objetivo de pesquisa parece um pouco confuso. Não fica muito claro se o objetivo de vocês é estudar o tratado em si, o que que o tratado prevê, quais são as suas considerações e inovações em relação aos tratados anteriores, ou se é a atuação dos Estados Unidos e da Rússia, que, de novo, eu percebi que no banner de vocês isso já aparece, algo que no resumo, né, não aparecia, e na apresentação vocês deram bastante ênfase, então acho que está indo mais para esse lado, ou se é a atuação das redes transnacionais que participam nas negociações. Então acho que fica um pouco confuso, talvez por eu ter pego algumas partes, enfim, distantes, né, desse trabalho. É, a- Acho que quando vocês estão falando de governança, e é um tema, de novo, muito novo, que a gente tem bastante coisa olhando, é preciso dizer o que que existe de inovador ou de específico nessa atuação, principalmente de ONGs, que é diferente de outros atores não estatais, nesses temas que são tipicamente estadocêntricos, né? Vocês estão tratando sobre armas nucleares. Não tem nada mais estadocêntrico no sistema internacional do que pensar em armas nucleares e como elas são utilizadas por inúmeros objetivos. Vocês até mencionaram, né? Os Estados Unidos e a Rússia têm visões um pouco diferentes sobre elas, mas por que que essas ONGs elas têm ou não a capacidade de influenciar os estados a abrir mão, por exemplo, de um direito soberano de ter essas armas nucleares, principalmente num mundo como hoje que os conflitos estão emergindo, né? E as questões de segurança e os dilemas de segurança nucleares estão ressurgindo. Até que ponto existe essa interferência nos processos de negociação? Também na metodologia do trabalho na escrita, vocês também mencionam revisão bibliográfica, apenas, né, retomando essa ideia de que não é necessariamente um método, a não ser que o objetivo do trabalho fosse fazer uma meta-análise, de analisar tudo que já foi escrito sobre o tema, mas pela apresentação não me parece que esse seja o objetivo, então não considerar isso como a metodologia de vocês. E se o objetivo for, de fato, observar o papel das ONGs, seria interessante mencionar. Vocês vão olhar para relatórios, para os records das negociações, se vocês, por exemplo, vão fazer um process tracing de como as ONGs interferiram nesses processos de negociação e influenciaram os tomadores de decisão do Estado, quais ONGs são essas? E aí a gente volta agora, na verdade, para a parte de apresentação de vocês, que vocês já trazem mais uma perspectiva de olhar para a Rússia e para os Estados Unidos. Acho que eu até gostaria mais de ouvir vocês, porque o trabalho mudou muito, né? Mudou da parte escrita, mudou para o banner e agora já mudou de novo para apresentação. Então, acho que assim, isso foi o que eu consegui pegar por essa análise, mas acho que está confuso até porque vocês evoluíram a pesquisa. Se o objetivo for olhar, esse novo objetivo olhar para o papel da Rússia e dos Estados Unidos nessa nova era atômica, enquanto países que até
enfim, foram signatários, no caso da Rússia, né, são signatários pelos Estados Unidos deste novo tratado, mas não ratificaram, talvez tratado por que que o tema nuclear volta a estar em voga. Porque que, de novo, a gente está discutindo, após algumas tentativas de negociação entre os países, como a gente viu ali no final da Guerra Fria, por que que, de novo, a gente está discutindo este tema e porque existe uma tentativa tão grande dos estados de se afastar dele, de se afastar de compromissos críveis sobre o não uso das armas nucleares, ou o não teste, no caso desse tratado de vocês. Então, é isso. Eu acho que, no fundo, eu queria mais ouvir vocês do que qualquer outra coisa. E obrigada, gente. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado, professora Giovana, pelos seus comentários e sugestões para os nossos trabalhos. Nós passaremos agora para os nossos pesquisadores para eles responderem os comentários, as questões que você levantou, né? Nós vamos pedir para que vocês respondam até um máximo de 2 minutos, por favor, começando com a Isabel e passando na ordem que os trabalhos foram apresentados. Muito obrigado. Isabel, você tem a palavra. Obrigada, eu queria agradecer pelos comentários, eu acho que eles vão me ajudar muito, com certeza. Algumas coisas aqui que você pontuou, eu acho que realmente era um problema no meu trabalho, só que eu dei uma alterada agora. O que você falou sobre a delimitação do tempo temporal, do espaço temporal, realmente foi um problema para mim, porque tudo parecia interessante, tudo parecia importante, daí eu ficava, não sei o que tirar, o que deixar aqui, mas eu vou tentar dar uma olhada nisso. E eu não conhecia essa bibliografia que você falou, acho que é Stefano Rossini. Eu vou dar uma olhada. Depois, se você conseguir mandar por escrito também, eu agradeceria, porque eu acho que vai me ajudar também. E você falou também do nível de análise dos presidentes ou da população, da retomada da história ou da Guerra Fria como divisor de águas. Também vou dar uma olhada na minha pesquisa. Eu acho que algumas coisas já, pelo menos a parte escrita da iniciação científica, já deu uma limpada para ficar mais claro, mas eu vou conferir depois. Acho que é isso. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os seus comentários, professora. Em relação à questão da necessidade de um inimigo a todo momento, eu acho que essa é uma das questões centrais do nosso trabalho, né? O porquê do recorte temporal, e se o Irã já era uma questão em 79, né? O nosso trabalho ele aborda essa necessidade dos Estados Unidos construir um inimigo a todo momento, por quê? Porque ele se coloca como um herói no sistema internacional. Então, ele se coloca ali protegendo os seus interesses e projetando esses interesses no sistema internacional. E não tem como haver um herói se não tem um vilão. Então, o recorte temporal é que, a partir da dissolução da União Soviética, os Estados Unidos ele já não tinha mais aquele herói com quem. Desculpa, os Estados Unidos já não tinha mais aquele vilão com quem ele degladiou durante anos. Então, agora ele precisa construir um novo inimigo, certo? E esse novo inimigo é principalmente o terrorismo internacional, são os estados difusos, e é aí que o Irã se encaixa, né? Ele não é uma questão central em 79, porque em 79, mesmo com a União Soviética meio bamba ali já, ela ainda era uma questão central na política externa norte-americana. E é só a partir de 91, com a dissolução da URSS, que os Estados Unidos começam a procurar novos inimigos. Boa tarde, professora. De novo, obrigada pelos comentários. Sobre a questão dos interesses da sociedade americana, né? A questão não é a sociedade como um todo, né? Acho que a gente deveria ter especificado, mas sim quem está no poder dos Estados Unidos, né? E em relação a quais são os interesses, é realmente ser a questão de ser o líder global, né? É, Ser o líder global, a questão da democracia e usar os valores ocidentais como se fossem valores universais. Então, essa é a intenção quando a gente queria dizer sobre os interesses da sociedade americana, que é mandar para o resto do mundo os valores ocidentais como se fossem universais. Sobre a questão dos documentos oficiais, os documentos que a gente queria usar são documentos, discursos, na verdade, do presidente Clinton, né? Que a gente encontrou, são vários discursos referente ao Irã e sobre o terrorismo. Então, essa é a parte que a gente deveria ter colocado no trabalho que a gente não colocou. Boa tarde, professora. Muito obrigada pelos comentários. Só complementando o que as minhas colegas já disseram,
A nossa escolha pelo Irã foi que, principalmente depois da dissolução da União Soviética, os Estados Unidos, para se reforçar como um herói, como um hegemon no sistema, ele precisava buscar um inimigo. E o Irã foi o terrorismo, foi o inimigo encontrado, principalmente com essa intencionalidade, com essa identidade dos Estados Unidos de levar a democracia para o mundo. O terrorismo foi o alvo encontrado e o Irã, principalmente por representar um inimigo físico, porque Oi, eu só queria agradecer pelo ter chamado a nossa atenção pela metodologia e por pontuar o porquê do Irã em 1979. Não tínhamos focado, tô aqui embaixo, oi, não tínhamos focado tanto nisso, então muito obrigada, de verdade. Vou passar para o próximo grupo. Bom, queria começar agradecendo aos comentários, professora, muito obrigada. Bom, a questão da metodologia que a gente tinha pensado realmente é analisar alguns discursos de líderes mesmo. A nossa proposta acabou virando para outro tema, a gente acabou indo mais para um caminho da arte, que a gente também cita que vai analisar a cultura da época, que traz essa aproximação com o Ocidente também. E agora a gente está voltando também a olhar para essa vertente mais política e econômica também, dessas relações comerciais da Rússia com o Ocidente nessa época. E a questão do construtivismo, que foi comentado também por você, é que a gente teve a intenção de relacionar mesmo. Tanto é que, em um momento que a gente estava realmente analisando o construtivismo e estudando sobre, a gente percebeu que tinha muito a ver com esse processo da União Soviética para a Rússia e essa questão de mudança entre os três estágios também que a gente ressaltou. Então, eu vou passar para as meninas agora, para elas continuarem analisando e aquele ponto de 96 que você comentou. Muito obrigada. Boa tarde, professora. Muito obrigada por seus comentários. Gostaria de falar também um pouquinho sobre o objetivo do nosso trabalho, que é a produção de um vídeo-ensaio, em que nossa proposta é fazer justamente um paralelo. Agora, a nossa proposta é fazer justamente um paralelo entre o que acontecia na Rússia com a arte nesse período. Então, a questão de São Petersburgo, a questão de como a arte da Rússia começou a ser muito mais liberalizada com a aproximação com o Ocidente, justamente nesse período. Então, analisando medidas econômicas, medidas políticas. E o construtivismo vem justamente para a gente entender com essa abordagem, como esses processos se constituem juntos para ser uma mudança da identidade russa. Boa tarde, professora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição. Eu vou falar um pouco sobre a questão do marco temporal que você tentou para a gente. Na verdade, quando a gente delimitou de 92 a 96, a gente entendeu que esse tinha sido o processo de aproximação com o Ocidente, que começou a sofrer um novo processo de transformação com a ascensão do Primakov. Na verdade, ele assume como ministro das Relações Exteriores em 96 ainda, mas a partir de 97 que ele vai se posicionar mais contra mesmo essa postura pró-ocidental que vinha sendo adotada. Então, a gente tinha entendido que talvez 97 seria um novo marco temporal em que a Rússia passaria por um novo processo de transformação da sua identidade, justamente remontando um pouco mais seu passado imperial, expansionista, inclusive com o avanço que ela vai ter ali, principalmente no Oriente Médio. Mas acho que é um ponto para a gente repensar, talvez buscar novas bibliografias e reconsiderar esse marco temporal. Obrigada mais uma vez pelos seus pontos, pela sua contribuição. Vou passar para o próximo grupo. Bom, começar então. Nós agradecemos os comentários, professora, e para fazer alguns ajustes do que foi falado, até para ficar mais claro, primeiro a gente pede desculpa pela confusão. Na verdade, o que aconteceu, né? A nossa pesquisa tem o mesmo objetivo de produzir um vídeo ensaio, e o nosso tema de pesquisa correto, o original, é a discussão da questão das ONGs e o papel das ONGs na negociação do Tratado de Proibição Total dos Testes Nucleares. E foi com base nesse trabalho que a gente fez o nosso resumo expandido para enviar para você.
Só que depois a gente mudou o foco do trabalho para apresentação específica no ciclo, tendo com base o tema da mesa. Então, por isso que nós alteramos para o foco da Rússia e dos Estados Unidos, analisando principalmente os diferentes pontos de vista e como eles trataram a questão do tratado em si. Tendo isso como base, né, acho que você tinha falado da questão do papel das ONGs em específico, né? O que deixa o papel das ONGs muito específico nesse caso. Eu acho que, de fato, foi até o que o Otávio falou, do quanto a sociedade civil é impactada, né, pelos testes nucleares e pelo risco de você ter a questão de uma guerra nuclear. Então, nós temos movimentações muito grandes na década de 50 e na década de 60, por tudo que aconteceu em 45, como foi tratado. E para a formação do PTBT, que foi feita em 63, a gente tem um papel das ONGs que é efetivo, né, que é muito participativo mesmo, mas ao longo das décadas, porque isso nunca foi deixado de ser negociado, né? Isso eu acho importante também de falar, que eles vão continuando as negociações, eles vão prorrogando as negociações muito pela própria pressão das ONGs, porque os estados não queriam continuar as negociações, só que eles vão tentando barrar essa participação. Então, quando a gente tem a negociação em 96 para chegar no CTBT, as ONGs muitas vezes são barradas das negociações, e isso acontece até os dias de hoje. Um ponto muito importante do trabalho também é que no artigo 14 do tratado vai falar da realização de conferências internacionais para a entrada em vigor, porque ele não, né, não entrou em vigor ainda pela falta de ratificação de alguns estados que precisavam ratificar. E essas conferências, elas são feitas a cada 2 anos, e elas começaram em 99. E elas são feitas até os dias de hoje. Só que as ONGs não têm voz. Então, elas podem participar, elas podem assistir. Mas, fora isso, elas não têm nenhum poder decisório, elas não conseguem fazer nada. Então, a gente está enfrentando esse desafio de fazer essa análise também de qual foi, de fato, a efetividade, o que a gente conseguiu alterar por meio do CTBT nesse papel da sociedade civil. Boa tarde, professora. Muito obrigado. E eu queria também ressaltar que as ONGs, por não ter esse papel tão importante no CTBT quanto elas tinham no PTBT, elas usam conversa de corredor, por exemplo, aquelas conversas com deputados, com pessoas importantes, para ver se elas conseguem influenciar de alguma maneira e, assim, causar a mudança que elas queriam da ordem global. Só que com a falta da ratificação de estados como os Estados Unidos, essa mudança da ordem não ocorreu, como que elas estavam prevendo. Eu acho que boa tarde, professora. Muito obrigado pelos comentários. Eu acredito que vale muito a pena comentar que, a partir do momento que os testes nucleares impactam diretamente a vida da população civil, e o meio ambiente, isso passa a ser, então, um assunto de importância da sociedade civil. Então, isso vai em frente com o seu comentário sobre do porquê que as ONGs têm a capacidade de atuar sobre as armas nucleares e, ao mesmo tempo, sobre a inovação com o papel da sociedade civil sobre as armas nucleares. A partir disso, então, a sociedade civil, por meio de manifestações, ocupando avenidas, ruas de capitais do mundo, eles vão representar esse problema que a sociedade civil tem contra esse poder exclusivo dos estados, mesmo que, em última instância, talvez não tenha mudado nada, né? Boa tarde, professora. Muito obrigado pelos comentários, pela paciência também. Acho que um dos pontos principais aqui que a gente gostaria de levantar também é como, às vezes, parece a participação da sociedade civil muito mais intraestatal do que interestatal. Então, talvez, na realidade que a gente viva hoje, não seja tão claro
como era o medo e a tensão de viver em uma situação que um conflito nuclear é iminente. E isso é uma realidade vívida para os nossos antepassados que viveram durante a Guerra Fria, principalmente dos anos 40 aos anos 72. Então, especificamente nesse momento, a gente vê movimentação muito mais da sociedade civil para a pressão dos próprios estados. Então, por exemplo, na situação que a gente mais traz e consegue trazer empiricamente essa comprovação, é a participação de ONGs das Ilhas Marshall, que eram as zonas de teste fora dos Estados Unidos, é, que eles efetivamente entraram com pedidos contra o Senado, indenizações, processos, e até hoje os Estados Unidos restituem financeiramente e ajudam as Ilhas Marshall, pagando pelos planos de saúde, enfim, todas as coisas que tangem os efeitos das bombas que eles mesmos testaram no território das Ilhas Marshall. Mas é exatamente o que a gente tinha comentado. Às vezes se torna um pouco escasso as informações que a gente tem para debater sobre isso, justamente por esse impedimento da participação da sociedade civil tão ativamente nas discussões. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente ver como a governança global ela acaba agindo nessas lacunas. Então, por exemplo, do PTBT para o CTBT, até do TNP, depois que a gente vai ver nos Millennium Goals, até nas SDGs agora. Então, a gente vê esse processo de constante modernização para o enquadramento em um cenário atual. Eu acho que esse é o tema principal, de como a gente pode repensar essa forma de governança global a partir das ONGs, a partir da sociedade civil, para entender a importância do CTBT. Porque no fim do dia, o que realmente vai importar é se os estados cumprem ou não os papéis. E quando a gente discute essa situação, como a gente ilustrou agora, dos Estados Unidos e da Rússia, os dois cumprem há mais de 30 anos e reconhecem que ambos fazem corretamente a moratória nuclear. Então, os testes não são realizados, eles garantem isso. A discussão agora é como a gente pode mudar e fazer com que os outros países possam entrar e efetivamente tornar o CTBT um tratado legítimo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos apresentadores pelas respostas. Nós passaremos a palavra agora para a plateia para saber se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou pergunta que vocês gostariam de fazer para os apresentadores. Visto que não temos, eu gostaria de virar agora para os apresentadores para perguntar se vocês. Nós estamos chegando ao final do nosso evento, então perguntar se vocês gostariam de fazer alguma consideração final antes de nós encerrarmos essa mesa. Visto que não, professora Giovana, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, tô bem satisfeita com os comentários. Obrigada pelos esclarecimentos. Depois eu queria recomendar algumas leituras para os grupos. Então, se eu puder, enfim, ter o e-mail de vocês, algo assim, eu agradeço para eu poder também compartilhar o que eu tenho. Sim, com certeza. A gente entrou em contato com você pelo e-mail do SERI, então a gente pega essas informações certinho e repassa para os alunos. Bom, chegamos agora ao fim da nossa mesa 8 do sexto ciclo de debate discente do SERI Facamp. Nós gostaríamos de agradecer a presença da professora Giovana Dias Branco pelo excelente debate com os nossos alunos. Agradecemos também a presença de todos os alunos, professores e convidados e aproveitamos para convidá-los para a próxima mesa do ciclo, que ocorrerá amanhã, na quinta-feira, 7 de novembro, às 10 horas, na sala 1605 e com o tema A Crise Humanitária no Território Palestino Ocupado. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, viu, professora Giovana? A gente vai encerrar aqui a ligação do Zoom, mas agradecemos muito a sua presença e em breve já mandamos um e-mail de contato. Muito Tá obrigado. ótimo. Obrigada, gente. Boa tarde.